boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra, uma alegria. A gente se apresenta apenas dizendo que fomos conduzidos a essa casa, alguns anos atrás, pela nossa mãe, ainda na adolescência. Agradeço a Deus, a ela e aos bons espíritos por estar aqui até hoje, trabalhando como voluntária em alguns setores aqui da casa, aprendendo todos os dias. E como enfermeira no Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho. Para quem não conhece, é uma casa que acolhe a mulher em estado de gestação para um parto humanizado, com muito amor, carinho, competência, de uma equipe preparada. Nos dias de movimento, a gente tem 3, 4 partos por dia, algumas colegas têm um pouco mais, mas é sempre um momento de amor, de alegria, de afetividade, muito bonito. Então, divulgue o nosso CPN Marieta de Souza Pereira, inclusive porque, em homenagem à dona Marieta, que foi uma parteira maravilhosa, que a gente sempre pede socorro quando a coisa fica complicada. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Fernanda. A Fernanda também é palestrante espírita, há muitos anos em nossa casa, já aqui. E o nosso Conversando sobre o Espiritismo ele é dividido na primeira parte. Nós teremos uma preleção do Divaldo, depois um pequeno intervalo, e aí perguntas e respostas que serão respondidas pela Fernanda e pelo Divaldo. E depois, a quarta parte, digamos assim, nós temos os passes, né? Pela equipe aqui presente. Eu rogaria também que os telefones celulares fossem colocados aí no modo silencioso, se possível. Hoje, o nosso Conversando ele é transmitido pela TV Web Mansão do Caminho, pelos canais do YouTube, Instagram, Facebook, e muitas perguntas chegam pelo YouTube. Aí o pessoal da mansão manda as perguntas para mim no celular, e eu vou fazer as perguntas, então, que chegam externamente, pelos canais virtuais, mas também a equipe da Thelma Sarraf, aqui presente, tem papel, caneta, se vocês quiserem fazer as perguntas também, nós poderemos selecionar e responder com o Divaldo e a Fernanda. E as perguntas, nós iremos recebê-las até o intervalo, né? Aí, no intervalo, eu seleciono e a gente pode, então, fazer depois, entrar na segunda parte. Então, eu vou agora passar a palavra a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaria de dirigir-me às pessoas que, pela primeira vez, vêm hoje à nossa casa. Há sempre uma interrogação no íntimo de cada um de nós, quando somos convidados a viajar em torno de ideias que não nos são habituais. E o Espiritismo é uma ideia não habitual. Ela vem sendo, através dos tempos, uma forma de busca da realidade da criatura humana a respeito de si mesma. Afinal de contas, qual é a razão da vida? O que é a vida? Como se expressa a vida? Onde está a vida? Os grandes estudiosos do passado procuraram interpretar que a vida era o resultado de 4 partículas que se aglutinavam para formar a matéria. E exatamente na matéria apresentava-se a vida. Os primeiros estudos a respeito da vida na área da filosofia pertencem à Grécia. Foi talvez nas venerandas cidades-estados gregos
que a criatura humana perguntou-se o que é viver, qual é o sentido do viver, porque a dor, essa desagradável sensação que nos mortifica e que nos leva a estados de alucinação, de loucura e de destruição da forma. E foi exatamente em Atenas que os chamados pré-socráticos estabeleceram razões para explicar a vida. Por exemplo, Anaxímenes, 400 anos antes de Jesus, antes de Sócrates, por exemplo, preocupava-se em explicar a vida em si mesma e estabeleceu que a vida era resultado de átomos, partículas, porém partículas tão pequenas que se transformavam em indivisíveis, átomos, ausência de divisão. Nesse período, o átomo passou a governar tudo que existia, mas não apenas o átomo, o movimento. O movimento foi essencial para poder estabelecer a vida. Corpos inanimados, corpos animados. Somente que as definições do passado estão todas incompletas por falta de observação científica. Aquilo que vemos, que observamos e que temos uma sensação, em realidade, não corresponde a essa sensação. Porque o infinito dos movimentos é de tal maneira, por exemplo, no átomo, que não é indivisível desde há 2 séculos. Ele é divisível em 3 partículas básicas, cuja velocidade é tão grande que sequer podemos imaginar. Por exemplo, o próton, ele gira com a velocidade de 85 mil quilômetros por segundo. A minha imaginação não pode compreender essa velocidade. Mas, ao mesmo tempo que ele gira no sentido da horizontal, há uma outra partícula que dele se destaca, o elétron, que faz o movimento na vertical a 65 mil quilômetros por segundo. E não se encontram, porque eles gravitam em torno de um centro, que é aparentemente parado, mas que, em verdade, não é parado. Foi o primeiro grande esforço da ciência para poder explicar a vida. E esse esforço veio demonstrar que a teoria não estava muito bem elaborada, porquanto, nesse período, a humanidade vai conhecer Leucipo, Lucrécio, Demócrito. Demócrito é o pai do atomismo grego. Para ele, tudo começou, tudo terminou. Materialismo. No entanto, ao tempo em que viveram esses, a sociedade contemporânea também esteve em luta. Por exemplo, Sócrates, ele era filho de uma parteira. E a sua mãe desejava que ele também fosse parteiro. O seu pai era um estatuário e desejava que ele fosse um escultor. Então ele foi levado pelo pai à sua oficina, treinou, realizou algumas estátuas de má qualidade e terminou por dizer ao pai que não nascera com essa peculiaridade. Ele desejava saber por que pensava e o que era o pensamento. O pai não pôde compreender, porque o pai se interessava em copiar, pegar a pedra bruta, o metal,
e dar a forma que queria. Então Sócrates, atendendo ao apelo de sua mãe, foi ver um parto. E naquele momento, ele teve uma explosão do inconsciente. Ao ver nascer de dentro de um corpo, um outro corpo, com todas as características idênticas, mas de forma diferente, ele ficou surpreso. A vida não é o que nós vemos, é o que vai além do nosso pensamento. Ele estabeleceu. E então, de imediato, ele começou a pensar como é que a vida podia estar dentro de uma bolsa de água que, ao ser trazida para o exterior, pensava, será que, ao perfurar-se a bolha de água e passar o líquido amniótico, desaparecer, a vida morreria com ele? E ele constatou que não. Ali era o começo de uma nova existência. E ele foi pensar, tornou-se séptico. Ele não apresentou nenhuma doutrina, somente fazia perguntas. E nessas perguntas, ele embaraçava de tal forma a criatura humana que ela ficava embasbacada. E ele foi para a praça do mercado, a Ágora, para dizer que a vida tinha um sentido. E esse sentido era viver. Mas logo que veio essa proposta, ele estabeleceu, muito bem, mas por que uns sofrem e outros não sofrem? Porque uns nascem em berço de ouro e os outros nascem nas palhas úmidas da miséria. Qual a razão das deformidades de natureza orgânica, os caracteres genéticos, a demência mental, a ausência total de raciocínio, a ausência de percepção, o ódio? Que seria o ódio? Estaria na mesma pessoa, mas que seria essa dualidade? Ama e dá a vida, é capaz de dar a vida, mas também odeia e é capaz de matar a vida. Aí nasce a filosofia socrática. A vida tem uma origem que ninguém conseguiu penetrar, naquela época, na sua realidade. Mas como ele era um pensador, ele resolveu fazer uma escola. E todas as pessoas que tinham dúvidas acercaram-se. Porém, Sócrates era uma personalidade especial. E ele mantinha o caráter da cultura grega. Passou a viver dentro dos modos da ética grega. Ele percebeu, por acaso, que no santuário de Delfos, o mais notável santuário da humanidade, havia um pórtico em curvatura. E nesse pórtico estava escrito, fazia centenas de anos, uma frase: Genote se auton, conhece-te a ti mesmo. Ele então começou a perguntar, mas qual é o sentido da vida? Conhecer-se para evitar sofrer, porque a única finalidade do sofrimento é o aprimoramento do indivíduo. A do conhecimento, manipularmos o sofrimento para que ele se torne prazer. Então ele estabeleceu a primeira regra ética da humanidade, no Ocidente, porque o Oriente já era muito velho, enquanto a Grécia está apenas com 700 anos das suas cidades-estados, nós vamos encontrar na Mesopotâmia, na Síria, na Babilônia, na Pérsia, nos países do Levante, culturas que se perdiam há milhares de anos, a ponto de se ter dificuldade hoje na paleontologia de saber-se
qual a cidade mais antiga do mundo. E as conclusões estabelecem que essa cidade é Jericó. Jericó seria um aglomerado de pessoas que viviam no terreno amuralhado e ali procurava viver. O seu conceito de vida era a busca do prazer. A esse prazer, Sócrates dará o nome do ego, do eu, mas do eu individual. Nesse momento, ele percebeu que esse eu era transitório, porque uma coisa que me dava prazer hoje, amanhã, me dava sofrimentos, e vice-versa. Então, era o resultado de um destino que os ventos sopravam e que eu vivia dentro dessas condições aparentes. Que fazer? Propunha ele uma ética. Tenha uma ética, conheça-se, examine-se. Mais tarde, Jesus terá a oportunidade de lhe dizer que essa ética do autoconhecimento tem uma finalidade, o auto-amor. O indivíduo realizar uma experiência de afetividade. Não se sabia por quê. Na afetividade, o indivíduo passa bem, ele é alegre, é feliz. Se desconhecia totalmente o cérebro. O cérebro era considerado uma peça de pouca significação, a ponto de se dizer que as pessoas pensavam pelo fígado, principalmente as mulheres. Quando as mulheres se contrariam, elas põem a mão no fígado e aí raciocinam com uma grande rapidez. Mas depois descobriram que não era exatamente o fígado, era o coração. Era o coração. E no Evangelho, nós encontramos isso muitas vezes. Buscai a mensagem do vosso coração. Seja vosso coração pacífico, amante, porque esse sentimento produz reações neuroniais. E nós somos um feixe de neurônios. Por exemplo, antes de virmos para aqui, há alguns minutos, algumas horas, nós nos preparamos emocionalmente. Eu, por minha vez, comecei a orar, a buscar a emoção transcendente para encontrar as pessoas e sentir prazer. Ao fazer esta análise e procurar encontrar prazer nos reencontros, ativo meu cérebro e ele passa a produzir uma substância, a dopamina. Então, a dopamina me dá alegria, me dá vigor, fico contente quando vejo a pessoa, mas também, se por acaso eu estou com um estado alterado do órgão hepático, e sou dessas pessoas figadais, há muita gente que é o fígado, está sempre de mau humor. Eu acho graça como é que consegue ficar uma boa temporada de mau humor, tudo é desagradável, mas consegue. E isso lhes faz bem. É a interrogação da filosofia. Mas o que é o bem, o que é o mal? Allan Kardec, o grande codificador espírita, perguntou: o que é o bem? Resposta: tudo aquilo de acordo com as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Paz, tranquilidade, esperança, utilidade. Pode haver uma emoção mais grandiosa do que ser útil. Eu achei hoje muito engraçado e narrei o fato que uma amiga me havia contado. Era um paciente psiquiátrico e ele estava trabalhando. Alguém chegou e perguntou: o que é que você está fazendo? Ele disse: eu vou fazer uma carta para mim. A pessoa perguntou: e o que é que vai dizer na carta? Não sei, ainda não escrevi. Então, eu disse: meu Deus, eu ainda não sei o que é que eu vou falar. Mas o que é que eu vou falar? Aí eu comecei a pensar: eu vou falar
que a nossa existência tem uma finalidade e que nós estaremos juntos não apenas por estarmos juntos, mas porque uma palavra, espiritismo, chamou-nos a atenção e nós fomos ver o que era. Para alguns, o espiritismo é falar com os que já morreram. Para outros, o espiritismo é uma patologia mental. Para outros, o espiritismo é um sortilégio, uma espécie de milagre para conseguir coisas. Quando eu estive na Ásia pela primeira vez, eu fui proferir uma conferência muito difícil, porque eu não tinha intérprete ao idioma local. No aeroporto, enquanto eu conversava com o meu intérprete ao inglês, uma freira católica parou e perguntou o que era que nós estávamos falando. Eu lhe expliquei que estava ali na cidade, porque à noite eu ia proferir uma conferência sobre espiritismo. E ela, freira católica inglesa, disse mais, e o que é espiritismo? Eu digo, se a senhora for, ficará sabendo. Ela me disse, mas, e qual é o problema? Eu digo, é que o nosso intérprete, em realidade, ele não fala inglês, e não fala português, não fala espanhol, francês, italiano, essas línguas mais fáceis, pelo menos para mim. E então nós não sabemos o que fazer. Ela sorriu e disse, que curioso, eu falo o inglês, eu sou inglesa, falo o dialeto local e estou interessada. E me coloco para traduzir. Os senhores imaginem, eu falava em português, o meu amigo em inglês, e ela traduzia ao dialeto local. Eu digo, vai ter morte, porque eu vou me perder. Ela vai se perder, alguém vai se perder. Mas foi curiosíssimo. Havia quase 1000 pessoas. Era no encontro do Swami Sai Baba. Ele me havia nomeado representante da Ásia, e era a primeira vez que eu ia falar na Ásia. Pois bem, chegou o momento, e eu pedi para ela fazermos um treino, para eu perceber o ritmo da língua inglesa com o meu tradutor. Saiu tudo muito bem, ela muito simpática, e começamos. Eu ficava olhando a reação das pessoas, enquanto eu falava português, eles olhavam para o meu tradutor do inglês, e outros olhavam para ela, quer dizer, cada um sabia metade. Eu sei que nós sobrevivemos. E quando terminamos, eu transpirava. Eu disse assim, agora, se por acaso lhes aprouver, eu aceito algumas perguntas. Levantou-se uma jovem, não era muito jovem, mas dizer que uma mulher não é jovem é falta de caridade. Ela era uma pessoa de aproximadamente 65, 70 anos, estava na segunda adolescência. Ela levantou e suspendeu a mão. Eu disse, meu Deus, não pode haver nada pior do que mulher baixinha, porque elas são terríveis. E me preparei. Preparei e a moça fez, no dialeto local, a freira, uma pergunta. A freira traduziu ao inglês a pergunta. E eu deveria responder em português. A pergunta era o seguinte, eu sou corretora da Bolsa de Dinheiro da cidade. E pelo fuso horário, a Bolsa aqui corre 24 horas antes. Se eu tiver aqui agora os valores da Bolsa, eu posso jogar, porque vou ganhar da Bolsa de Nova York, que só daqui a algumas horas é que vai ter os padrões. Então ele me perguntou assim, o senhor que fala com os mortos, poderia perguntar quais são os valores da Bolsa agora? Aí foi passando, e quando chegou até mim, todo mundo riu. E ficou esperando, né? Ele disse assim, olha, poder eu posso, mas fazer não devo. Porque se os espíritos me dissessem qual é o valor da Bolsa em Nova York amanhã,
Primeiro, eu ia jogar, e ele dizia depois. Ela disse, é uma resposta inteligente. Ainda me chamou de burro. Né? Uma forma delicada. Então, depois que terminou tudo, altas horas da madrugada, fomos conversar com ela. E ela disse, mas o que é, afinal, espírito? Eu digo, você é o quê? Eu sou gente. Eu digo, é uma palavra. Também é uma persona. Também é um self. Também é uma realidade transitória. Porque isso é tão complicado que eu já não sou da forma que eu entrei aqui. Quando eu comecei a falar, há 23 minutos, eu era um Divaldo. Agora já não sou. Porque a cada segundo, morrem 30 bilhões de hemácias em nosso sistema nervoso central. Quer dizer, glóbulos vermelhos estão morrendo e outros estão nascendo. Até a hora que o outro não nasce, a gente dá adeus à Terra. Então, como é complicado e como é belo, como é majestoso esta vida. Os cientistas dizem que em cada 15 minutos, uma sétima parte do nosso corpo já é diferente, porque foi substituído. Até o momento em que essas energias escasseiam e não morrem, mudam. Não há morte, tudo se transforma. Está na tradição da ciência, tudo se transforma. Então, esse cessante transformar chama-se vida. E esta vida é imperecível. O que o Espiritismo, filosofia de vida, vem dizer é que ninguém se extingue. E há uma página que vou deixar para a reflexão dos meus queridos irmãos, escrita pelo Espírito Emmanuel, a respeito deste milagre que é a vida. Nós estamos no mundo sensorial, porque não é material, de energias materiais, energias vibratórias. Daqui a pouco estaremos deitados, uns desdobrados, visitando os paredões para dançar, se aproveitando, outros visitando os umbrais, para se divertir um pouquinho, outros o reino dos céus, cada um com a sua psique. Nós somos aquilo que pensamos. Mas, acima de tudo isso, no vórtice, há a causalidade absoluta do universo. É o ponto que eu desejo chegar, a causalidade. Este arranjo é o efeito. Alguém o fez. Alguém que o fez foi feito. E alguém que foi feito antes de fazer foi realizado. E aquela realização vai ao infinito. Então, nós somos uma realidade pensante, que temos necessidade de viver. Mas a única forma é querer bem. E é difícil que é danado. Porque quando a gente quer bem, o outro não quer. Quando o outro quer, a gente já saturei. Deixa de lado. Mas buscarmos o lugar comum da fraternidade. O amor ensinado por Jesus. Amai-vos, e eu vos darei um galardão no céu. Mas onde é o céu? É lá? É ali? Não. É onde nós estamos. É dessa caixa chamada universo. O último aparelho telescópico que demorou 25 anos e que nos apresentou as primeiras fotografias na semana passada, nos apresentou que, como era o universo há 380 milhões de anos, como ele se apresentava e como está hoje. Então, eu que sou a pessoa mais idosa aqui da sala, espero que sim, 95 anos, eu me lembro como era o nosso centro há 80 anos, quando nós o fundamos, a mentalidade, as perguntas, as questões,
as questões palpitantes eram, eu queria que os espíritos me arranjassem um emprego. Trabalho, não, emprego. Porque não precisa trabalhar, basta estar empregado. E se for funcionário público, melhor, porque ganha sem trabalhar. Portanto, a vantagem. Hoje a mentalidade é outra. Eu encontrei ontem um jovem, e ele disse, seu Divaldo, eu vim de São Paulo para conhecer o senhor. Eu disse, então. Ele disse, pois é, já conheci. Aí eu não sabia o que responder para ele. O que é que achou? Ele disse, é velho. Eu disse, muito obrigado. Eu também tenho um prazer muito grande de lhe conhecer. Daqui a 50 anos eu estou de volta e vou dizer, olha que caco é aquele meu amigo. Então o sentido da vida é amar. Deixaria para os senhores pensarem em amar. Se já ama seu parceiro, se dorme com o inimigo, quer dizer, o marido, de vez em quando dê uma olhada assim e diga assim, coitadinho, merece um pouco de compaixão. Ame, suavize, torne a sua vida algo de bom. E amanhã, faça o bem que esteja ao seu alcance. Vai ver a doce serenidade que tomará conta desse arquipélago de hormônios que somos nós. Então, farei a minha pausa para as perguntas e respostas. Nós damos início agora, então, à segunda parte do nosso Conversando sobre o Espiritismo. E a primeira pergunta eu vou fazer para a Fernanda, e que vem aqui pelo YouTube. Que vem de Patrícia, Fernanda. A pergunta é a seguinte: poderia nos explicar melhor as diferenças entre provas e expiações? As expiações, elas normalmente têm um caráter mais compulsório. Quando o espírito é mais rebelde, já viveu várias reencarnações e incide no mesmo comportamento de dificuldades, limitações, de equívocos ou erros, então ele não aproveita as experiências educativas que a própria vida apresenta. As inspirações dos bons espíritos, a convivência com a família, com os companheiros do trabalho, da escola, e aí incide num comportamento de rebeldia, mantém o mesmo comportamento lamentável, vicioso. Então, a vida proporciona um método um pouco mais forte, mais intenso, para atingir a sensibilidade desse ser. Por isso, aparecem as expiações. Mas elas não têm um tom de um castigo, é apenas uma lição apropriada para a nossa natureza. De certo modo, como vivemos num mundo de expiações e provas, transitando para um mundo de regeneração, a maioria de nós ainda mantém muitos aspectos do comportamento rebelde. Por isso que vivemos situações desafiadoras, expiatórias, mas elas são um convite para nos superarmos, para aprender o que aquele sofrimento emocional, físico ou de outra natureza nos traz. Como sempre se diz, né, quando a dor bate à nossa porta, ela não erra o endereço. Alguma lição ela está nos trazendo. As provações, elas estão mais associadas a espíritos com maior maturidade psicológica. É aquele espírito que quer se superar, não tem uma natureza compulsória, quer viver uma experiência que lhe provoque a autossuperação, como se quisesse provar, inclusive para si mesmo, que pode vencer aquela dificuldade, aquela limitação. Então, obviamente, que esses processos são todos métodos educativos que a divindade utiliza para que o ser possa alcançar patamares evolutivos melhores, seja as expiações ou as provações. A questão é que, nas provações, o espírito ele tem maturidade para escolher, até mesmo no planejamento reencarnatório, no mundo espiritual, dialoga com o seu benfeitor espiritual, o espírito protetor, para que determinadas situações provacionais sejam colocadas em sua existência. Isso consolida uma maturidade evolutiva e promove uma autossuperação. As expiações já são aqueles processos educativos compulsórios, que, como diziam nossos pais, quem não aprende de uma maneira mais simples, pelo amor, vai aprender pela dor, pela repetição
do sofrimento até aprender e crescer. Obrigado, Fernanda. Divaldo, Arthur faz a seguinte pergunta. Em um seminário, ouvi sobre o Dr. Rolomei e sobre o individualismo na sociedade atual. Foi estabelecido que esse individualismo é o resultado da ausência da segurança do amor. O que seria essa segurança do amor? O Dr. Rolomei é um dos mais notáveis psicólogos do século passado, porque ele procurou entender não apenas o ser interior, mas também o ser exterior. E ele estabeleceu, se é o amor a grande problemática, muito facilmente será adotar o comportamento afetivo. Porque se eu amo e não exijo que me ame, eu estou bem, porque é isso que eu quero da vida. Porém, o ego que eu sou exige que haja uma resposta. E como essa resposta, às vezes, não é aquela que nós esperamos, vem a fragilidade social. Essa visão, apresentada pelo Dr. Rolomei, está hoje ultrapassada, porque o nosso tipo de amor não deve individualizar-se em pessoas que têm a mesma constituição temperamental que nós. Agora estão muito bem, logo depois estão diferentes, mais tarde apresentam outras expressões de vida. É esse sentimento de respeito pela vida. Quando foi para a África, um grande organista chamado Albert Schweitzer, ele procurou observar como seria possível ajudar a África equatorial francesa. Ali eles se matavam, devoravam-se entre eles próprios, eram devorados pela doença do sono e viviam em calamidade. A primeira coisa que Albert Schweitzer fez foi demonstrar que, ao invés de particularizar o amor, se amasse o grupo, porque amando o grupo, este ficaria com elementos próprios para resistirem às dificuldades. Morria alguém, outro substituía. Havia uma dificuldade no relacionamento com este, aquele preenchia a lacuna. E, ao mesmo tempo, isso criava o individualismo na afetividade, porque há pessoas que sabem expressar o amor. Outros amam profundamente e não sabem expressar o amor. Daí, essa visão psicológica está perfeitamente dentro da visão espírita. Vou ilustrar com o exemplo de uma irmã que eu tive aqui na Terra. Minha irmã era muito nervosa e estava sempre irritada. Ela estava irritada quando estava alegre e ficava irritada quando estava irritada. E eu era de temperamento diferente, totalmente diferente. Era muito católico naquela época e então sempre estava em atrito com os meus colegas. E minha irmã me defendia como se eu fosse Jesus Cristo na cruz. Era uma coisa tremenda. E então um dia eu disse para ela assim, não faça isso. Eu não me incomodo absolutamente. Ela me olhou bem fixo, com aquele doce olhar de raiva, e disse, quer dizer que você não se importa? Eu digo, não. Então, não disse nada não, é falta de vergonha. Aí eu compreendi que não se deixar ofender é falta de vergonha. Aí eu fui ao dicionário ver o que é vergonha. A vergonha de ser indivíduo, a vergonha de ser... Tudo teorias para justificar os nossos próprios erros. E então, procurei querer bem. Quando nós começamos as atividades com o lar, porque os espíritos me apareceram e me disseram assim, Divaldo, que tal se você tomasse conta de órfão? Eu digo, nossa, ainda não me casei, já estão falando de filho? É uma dificuldade muito grande. Mas aí eu resolvi tomar conta de órfão, de criança.
Não tinha outra ideia, não era um idealismo, uma missão. Era uma vontade, como vender banana, ou vender isso, ou vender aquilo. E então, comecei a me dedicar. Pessoas vinham e me diziam assim, mas que maluquice, por que você quer tomar conta de órfãos? Porque quero, mas não devia. Eu digo, pois é, mas eu quero. E aí vieram mais de 600, passaram pelas minhas mãos. E ainda ontem, para ver como o amor é extraordinário, eu vi aqui na mansão, eu saí um pouco para caminhar, e vi um rapaz me olhando, um velhote de 60 anos, me olhando. Eu digo assim, posso ser útil? Ele diz, não me diga que o senhor é o tio Divaldo. Eu disse, sou, por quê? Porque eu sou seu filho e o senhor não me conhece. Eu disse, mas que bom. E você, como é mesmo o seu nome? Não me lembrava de nada. Ele saiu daqui há 30 anos. Haja memória, lembrar de uma cara 30 anos depois, era muita coisa. Então ele veio e disse assim, posso abraçar, velho? Que eram as expressões. E então eu vi a delícia. 30 anos depois, quanta gente olha para trás com amargura. E eu olhava para frente com esta semente. Eu digo, meu filho, o que é que você veio fazer aqui? Ele disse, eu fui trabalhar, empreguei-me, aposentei-me e vim para olhar para o senhor e dizer só isso assim. Muito obrigado, velho. Até logo. Eu digo, até logo. Mas não é um mundo diferente? E então o Espírito, Joana de Ângeles, que naquela época disse assim, ame meu filho. E eu via as crianças aí do bairro, jogadas na porta, dentro da lata do lixo, comidas pela formiga. Nossa lata tinha uma tampa, e então jogavam dentro e tampavam. E durante a noite nós ouvimos chorar e não sabíamos onde era. Pois, aí eu registrei como filho. Quando de manhã a diretora disse, olha, na lata está uma criança. Eu fui olhar. Aquele menino da cor do carvão. Chorava. Eu olhei para ele, ele parou de chorar. Eu digo, nossa, gostou de mim. De primeira. Então eu fui correndo na calçada e disse, eu vim registrar meu filho. Aos 18 anos eu já era pai. Registrei o meu filho. E o notário, eu sempre conto que ele perguntou assim, como é o nome do seu filho? Acompanhava-me o espírito indígena Guarani, de nome Jaguaraçu. Eu disse, Jaguaraçu Pereira Franco. Digo, nossa, que bonito. Nome da mãe. Eu disse, não tem mãe. Como não tem mãe? Tem que ter mãe, não é? Eu digo, é verdade, tem que ter mãe, eu não me lembrei. E como é o nome da mãe? Eu digo, olha, meu senhor, eu não me lembro do nome da mãe. Entrou um espírito e me disse, Divaldo, põe meu nome. Alta de Souza, a poetisa potiguar. Aí eu coloquei. E me tornei pai com uma rapidez, sem antógio, sem enjoo, sem nada. Tudo lindo. Daí a pouco tempo eu estava lá novamente com uma menina, Alta de Souza. O notário disse, mas deve ter algum engano. É a mesma mãe? Eu digo, a mesma mãe. Eu sou espírita. Ele disse, mas tem 7 meses. Eu digo, é prematuro. E hoje posso olhar como assim, as sementes de vida que estão brilhando para dizer que a vida é boa. Ame a vida. Não implique com a vida. E se por acaso ela implicar com você, diga como Chico Xavier. Bote água na boca, conte até 10. Se não passar raiva, jogue fora e comece tudo até passar a raiva. Fernanda, como o Espiritismo entende a dor e o sofrimento? A dor e o sofrimento, como o pai Francisco chamava, a irmã dor, são companheiros de jornada, de nosso evolutivo. E nossa jornada nessa seara imensa que é a Terra. Porque a gente fica sempre naquele pensamento fantasioso de imaginar uma vida cheia de alegrias, sombra, água fresca,
mas a dor ela dá a medida da nossa capacidade de enfrentar os desafios, os obstáculos, aprender com eles e crescer. Por isso que as situações expiatórias, que a gente está falando há pouco, que a gente tantas vezes sente raiva, mágoa, o sentimento de revolta, elas representam bênçãos divinas, porque é o processo de reeducação do ser. São processos desafiadores que atingem nossos pontos mais vulneráveis, aqueles que precisam ser trabalhados, para a gente alcançar a condição de plenitude. Um dos objetivos da nossa reencarnação é expiar nossas dificuldades do passado, nossos erros, nossos desrespeitos à lei de Deus. Por isso que a dor é bendita. Uma vez a gente lendo uma mensagem da mentora, a veneranda Joana de Ângeles, intitulada A Benfeitora, eu estou imaginando que era outra coisa. Quando fui ler a mensagem, era sobre a dor. O quanto a dor é benfeitora em nossa vida, porque nos dá a medida do equilíbrio, do bom senso, do rever nossas condutas, escolhas, emoções, o quanto ainda andam desalinhadas, desequilibradas, contrárias ao pensamento divino, contrárias ao amor. Por isso, a dor, o sofrimento, representam irmãos em nossa jornada, em nossa caminhada, para a gente rever escolhas, ideias, rever modelos de comportamento, até visão de vida, visão do mundo, para a gente sair dessa posição realmente infantil de que a gente encarna na Terra, ou reencarna, para apenas gozar, sem nenhuma perspectiva de desafios. Encarar a própria dor e o sofrimento como processo natural da vida, convidativos para sermos melhores, para descobrir o que eu preciso aprender, que recursos eu posso mobilizar para enfrentar essa situação dolorosa. Porque, senão, a gente fica numa condição íntima de revolta, de desespero, de aflição, e não aprendemos com a dor. Ela sempre vai se repetindo, e, ao se repetir, a vida diz, você não aprendeu a lição, vai repetir mais uma vez, até a gente aprender a cantar, a dançar, a viver com sabedoria, com amor, e poder dizer com sinceridade que é a irmã dor. Só assim a própria dor vai eliminar a dor, parece um paradoxo, mas é essa visão e compreensão da dor como uma parceira de crescimento, de que sinaliza o que precisa ser mudado, é que a gente vai conseguir crescer. Não vamos mais temer a dor ou detestá-la, ela vai ser mesmo nossa irmã, até a gente aprender a amar e entender que o próprio amor, ele cura o sofrimento, ele alivia a dor, ele conforta, ele consola. O Espiritismo não se propõe a retirar a dor como uma inimiga, uma adversária, mas a compreendermos a função da dor no nosso processo evolutivo. Não uma inimiga, uma adversária, ou que Deus está de mal conosco, não gosta de nós, ou não tem qualquer sensibilidade pelo nosso sofrimento. Mas, ao contrário, Deus nos ama e acolhe-nos sempre, se a gente souber encarar a dor em nossa vida como essa lição renovadora, a lição necessária, como um remédio amargo que precisamos tomar para curar os nossos sofrimentos. Aí, sim, a gente tem aquela dor que é irmã, que é companheira. Um dia a gente vai poder dizer, como o Pai Francisco de Assis, a gente tem que insistir nisso, porque ele é um espírito muito próximo a Jesus. Bendita seja a irmã dor. Obrigado, Fernanda. Divaldo, uma pergunta de Kerlis. Espiritualmente, quais podem ser as explicações para a agorafobia e transtorno obsessivo-compulsivo de pensamento intrusivo? Normalmente, aqueles que nascem com esses conflitos embutidos na psique são espíritos muito comprometidos. Os fenômenos da agorafobia são muito comuns nas pessoas que usaram mal as multidões, os líderes políticos que encaminharam as massas para a fome, para a dor, para a guerra, os indivíduos que se utilizaram dos grupos sociais para o bem-estar, em detrimento das demais pessoas, reencarnam sob a ação desses pavores. E, naturalmente, enquanto estão conosco na Terra, eles são vítimas daqueles espíritos a quem prejudicaram.
que se pode fazer por eles? Despertar-lhes a mente, dar um atendimento de natureza psiquiátrica, porque há um distúrbio na organização cerebral, há disfunções básicas dos centros que orientam o discernimento, e trabalhar o indivíduo para que ele se esforce para superar as suas más inclinações, superar as tendências. Quantas vezes vemos uma criança com uma inclinação terrível? Temos visto crianças assassinas de 7 anos de idade na Inglaterra, com aquele sentimento de ódio, de consciência de estar matando. E foram naturalmente condenados, porque não se trata aí de uma mente infantil, mas é de uma mente adulta num corpo infantil. Daí os nossos atos são muito graves. E quanto mais nós pudermos dulcificar-nos, muito melhor. É muito comum, e eu me recordo da pedagogia ancestral, em que o pai dizia, se alguém lhe bater, volte e bata, senão eu lhe dou uma surra. Quer dizer, é criar um indivíduo degenerado. Agir com uma reação equivalente é mórbido, porque o outro é um doente. O outro é portador de um distúrbio grave e, ao invés de uma reação, necessita de uma compaixão. Ainda hoje eu conversava com uma filha que me deu uma neta com uma patologia gravíssima, convulsão terrível. E a mãe me perguntava, mas tio, ela não vai ficar boa? Eu digo, não sou profeta, mas as leis divinas cobram. Alguém que é responsável por vidas e que as vê fenecer neste momento de aumentos dos valores dos alimentos para as multidões, esses indivíduos estão com o dinheiro maldito. Para que querem o dinheiro? Alguém que tem $1 trilhão, para que quer 1,10 trilhões? É uma patologia, é uma loucura, porque com esses 10 bilhões acabaria a fome na América Latina. Então, isso é um responsável muito grande. A misericórdia de Deus vai exigir dele uma retificação. Então, toda vez quando algo de ruim nos aparecer, procuremos ver qual é a causa e peçamos a Deus discernimento para poder agir de maneira diferente, para melhor. Em nossa reunião passada, falamos aqui das degenerescências genéticas, no caso de crianças com 10 anos, que morrem de exaustão do organismo por estados degenerativos. Então, a nossa vida está neste balanço, o bem, o amor e o perdão, perdoando sempre. Se alguém nos faz o mal, é ruim para ele, porque ele é que fica atormentado. Mas se eu for responsável, eu resgato, e ele se complica. Então a beleza dessa doutrina é isto: seja feliz aqui, agora, não quando chegar em casa. Se chegar em casa e lembrar de um inimigo, faça o telefonemazinho. Olá, eu estava na reunião e me lembrei de você. Muita paz. É uma maravilha. A pessoa incha, não pode fazer nada. E assim nós ganhamos o mundo. Fernanda, no Espiritismo, o que significa a pessoa ter provação da beleza? Qualquer situação que a gente se encontra na Terra, de uma maneira ou de outra, ela é desafiadora, como já dissemos. E quando o espírito tem determinada evolução, que ele pode participar, dialogando nesse planejamento reencarnatório no mundo espiritual, ele identifica suas próprias vulnerabilidades junto com esse assessoramento
dos espíritos nobres para identificar seus pontos vulneráveis. Alguém pode ser a parte financeira, relações afetivas, mas alguém pode falar também sobre a questão da beleza. A beleza, como qualquer outro talento, vamos dizer, que a vida nos proporciona, ela deve ser usada, como tudo que existe, de maneira equilibrada, harmoniosa, e não para seduzir outras vidas, para provocar infelicidades, destruir relacionamentos afetivos, casamentos, famílias. Então, muitas vezes, a gente fica pensando, puxa, queria ter a beleza daquela atriz, daquele ator, daquele personagem da televisão, achando que a pessoa que é bela é mais feliz, é amada por todos, ou amado por todos, homem ou mulher, e a gente acha que, como se fosse um privilégio, porque aquela pessoa, aquele casal é tão bonito, como se, de fato, isso fosse uma garantia de felicidade. Os espíritos nobres, eles têm dito que, na Terra, nós somos assim sempre muito insatisfeitos. A nossa ideia de felicidade é muito relativa. Até mesmo se pensar a beleza, o dinheiro, a juventude, condições tão invejadas por muitos de nós, eu não me enquadro nisso, não preciso, graças a Deus, mas aqueles que invejam esses aspectos até pode deter. A pessoa é bela, tem dinheiro, tem posição social, tem uma condição aparentemente invejável e, no entanto, vive consultando os consultórios de terapeutas, vivem tomando antidepressivos, são extremamente ansiosos, tristes, mesmo reunindo condições que seriam invejáveis para a maioria de nós. Eu me coloquei no meio, não era para ter me colocado, mas tudo bem. E o que acontece? Isto significa que essas condições, entre elas a beleza, não são tão maravilhosas quanto parece. Ao contrário, é mais desafiador. Pai Francisco de Assis, ele dizia assim, que uma vez acho que foi o Frei Leão, disse assim para ele: eu não entendo como as pessoas admiram tanto o senhor não é tão bonito assim, não é bonito, não tem mais dinheiro, entendeu? Não tem mais nenhum nome, porque abriu mão da família, do nome de família. Por que chama tanta atenção? Porque uma pessoa tão desprovida de coisas invejáveis, como a beleza, por exemplo, chama tanta atenção. E ele disse mais ou menos nesses termos: mas é por isso, meu irmão, você descobriu tudo. Jesus escolheu a criatura mais feia, mais simples, para que a obra dele, ele e tudo que ele ensinou resplandeça. Não preste atenção no instrumento, que é feio, que é pobre, mas na obra, na mensagem. Então, alguém que pede a beleza como provação é alguém muito corajoso, porque corre o risco de desviar-se, de cair num processo narcísico, vamos dizer assim, de ficar tão apaixonado pela própria beleza que perde o foco, o verdadeiro sentido da vida, e passa a utilizar as pessoas como objetos descartáveis de consumo. E, lamentavelmente, terá que responder por isso, porque o coração da outra pessoa é terreno sagrado, que a gente tem que pisar com muito respeito, muita delicadeza, já que a proposta divina é aprendermos a amar, aprendermos a sermos gentis, generosos, sermos instrumentos do amor. Então, aquele que escolheu a beleza, homem ou mulher, precisa ter muita sabedoria para usá-la de maneira equilibrada, harmoniosa. Qualquer recurso que Deus nos dá, dinheiro, poder, tempo, saúde, beleza, é para usar para o bem comum, e não apenas para os seus interesses pessoais. Muito bem. Divaldo, uma pergunta especial para você. Como praticar educar e educar a mediunidade de psicografia? Sinto dormência no braço. Quais os métodos para exercer corretamente a psicografia? Somente na reunião mediúnica? O primeiro, a transformação moral para melhor. Porque nós atraímos os espíritos de acordo com as nossas emoções. A psicografia, a psicofonia e quaisquer outras faculdades mediúnicas são atributos da matéria. E, através do nosso pensamento, poderemos educar essas faculdades inatas e desenvolvê-las. No entanto, o mais importante é
que iremos fazer delas? Desenvolver a psicografia. Muito bem. Para consolar os outros, para dar-lhes diretrizes, ou para se tornar uma pessoa famosa? Será que atrás desse desejo não está um pouco de narcisismo? Alguém me disse não há muito, eu gostaria de receber mensagens para atender as pessoas que desencarnaram e consolá-las. Eu disse, já que você não a tem, console através do bom tom, das boas palavras. Ser médium não é apenas receber espírito, é estar no meio entre dois pontos. Do que adianta eu tentar salvar as vidas e não me salvar a mim mesmo? Daí, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no capítulo 3º, fala o método. Há um método, um treinamento como qualquer treinamento. Quem deseje educar a mediunidade, conheça primeiro o que é a mediunidade. Faz um pequeno curso, nossa casa, todas as casas espíritas têm, examine e veja se existe em você o espírito da abnegação. Está deitado agora, por exemplo, o telefone tocar e alguém dizer, olha, vem aqui em casa me dar um passe, estou passando tão mal, estou com uma influência negativa, e a pessoa levantar-se e ir aplicar esse passe, como fazia Dr. Bezerra de Menezes, como faziam Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e milhares de pessoas abnegadas e silenciosas. Então, a questão é muito mais profunda do que adquirir uma faculdade a mais e não saber o que fazer dela, tornando-a muitas vezes um problema muito pessoal. Alguém mandou aqui à mesa uma pequena carta. A pessoa mora num outro estado e está desolada porque a sua mãezinha desencarnou. A sua mãezinha é a alma da sua vida. E ela ficou muito profundamente sensibilizada. Está sem saber o que fazer, que sentido dar à sua vida. Então, gostaria de podermos conversar. Mas que irei lhe dizer? Sua mãe vive. A minha diariamente me aparece. E me pergunta, meu filho, você já orou? Ore. Então, eu direi a essa alma, que a sua mãezinha, inclusive, está presente. Ela se referiu, está presente, que tem dado assistência e que pede que não se vincule tanto. Ela, a mãezinha, já cumpriu o dever. Está agora no momento da filha fazer todo o bem que a mãe lhe ensinou. Volte a Natal, procure a instituição, procure servir e faça por outras mães que não têm filhos abnegados o que você gostaria de fazer pela sua mãe. É essa a mensagem que ela lega ao mundo. Porque se você fizer, se eu fizer, se outro fizer, o mundo será transformado. Sinceramente desejo que você saia daqui com a certeza de que a mãezinha vai ao seu lado e lhe vai proteger. Tenha a certeza absoluta. Ore, agradeça e sinta a saudade. Se quando eu morrer ninguém chorar, eu vou ficar desesperado. Imagine se ninguém sentir saudade, porque espírita é interessante. Coitado, né? Já morreu, graças a Deus. Porque é ele, não quero graças a Deus, não. Quero que Deus lhe dê campo para o trabalho. Esta é a mensagem soberana da vida, não a morte. Agradeça a Deus, a mãe, que Ele lhe deu e que muitos de nós gostaríamos de ter tido. Fernanda,
Como acelerar a nossa reforma íntima? Inicialmente pelo autoconhecimento, que o nosso querido Divaldo já falou, do conhece-te a ti mesmo, e a mentora Joana de Ângeles tanto nos tem ensinado com a série psicológica, né? O conhece-te a ti mesmo. Se não nos conhecemos, a gente não tem como avançar. Só se pode traçar um projeto evolutivo, e isso é algo pessoal, quando a gente se conhece. Nossas conquistas, nossos avanços, nossos pontos de entrave, essas vulnerabilidades que fazem parte da nossa condição humana, mas que nos cabe identificar e trabalhar para superá-las. Esse estado nos dá uma consciência do processo. A gente não fica como uma folha levada ao vento para lá e para cá. A gente, de maneira madura, ou pelo menos perseguindo essa meta da maturidade psicológica, vamos identificando o que há de nós, em nós, que precisa ser trabalhado. É preciso coragem para isso os espíritos têm dito. A coragem de olhar para si mesmo, de identificar seus acertos e desacertos, identificar essa sombra interior que precisa ser desvelada e que tanto nos assusta, mas que precisamos realizar isso, e ninguém pode fazer por nós. Não é possível que Deus nos carregue no colo no sentido de fazer o que nos compete. Os bons espíritos são nossos irmãos maiores que nos ajudam diariamente e fazem por amor, mas não podem fazer a parte que nos cabe. Então, cada um pode e deve tomar em suas mãos sua existência atual e aproveitá-la da maneira melhor possível. E começa pelo processo de autodescobrimento, porque só assim um dia a gente conquista a autoiluminação. É preciso arregaçar as mangas e dar duro, e não imaginar que a construção da Era Nova depende apenas dos espíritos missionários do passado ou de irmãos de Alcione ou de outro lugar que venham ajudar na aceleração de uma evolução planetária. Nós temos que desbravar nossas estradas pessoais e coletivas. Isso é o grande convite que o Espiritismo nos tem feito e que Jesus fazia a parte que nos cabe. Só assim a gente pode acelerar o nosso processo evolutivo, sair dessa nossa posição de autocomiseração pela presença da dor, do sofrimento, e aprendermos que ser feliz realmente é aqui e agora, através da caminhada do conhecimento interior na busca da autoiluminação. Obrigado, Fernanda. Antes de nós nos prepararmos para o passe, eu vou agradecer, então, aqui a todos vocês que estão presentes na nossa casa no dia de hoje, a presença de Divaldo aqui entre nós, a Fernanda, a professora Solange, a equipe da Web TV Mansão do Caminho, a todos os internautas que nos assistem remotamente pelos diversos canais virtuais. Então, foi uma noite de muito aprendizado e rica de sabedoria. Muito obrigado a todos, então, pela presença. Então, agora eu convido aos médiuns passistas da casa para se colocarem ao longo dos corredores para a aplicação dos passes coletivos. Convido ao Júnior, Sérgio, para a redução da iluminação local. E a Divaldo para nos conduzir na prece de encerramento da noite de hoje. Este é o momento da prática. Talvez cansados, esforcemo-nos para suplicar a Jesus a sua misericórdia para todos nós. Aqui vimos com a alma em busca e estamos necessitados de energias, coragem, valor para superar as más inclinações. Então nós te pedimos, Senhor, pelo nosso santuário, nossa casa de orações, pelos nossos diretores, para que sejamos simples, puros de coração,
exercendo o mistério da Boa Nova, pelos espíritos suicidas, aqueles que não se deram oportunidade de esperar e de vencer o desafio. Nós te suplicamos pelos espíritos maus que se comprazem na prática do terror, do sofrimento. Ajuda-nos a ajudá-los. Concede-nos a alegria imensa que às vezes nos falta no momento de decisões. Espíritos bondosos, que nos prometeste permanecer até o fim em nossa jornada. Eis-nos em devotamento para com todos, suplicando bênçãos para a nossa água fluidificar-se e, sobretudo, para a paz tomar conta de nós. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos. Que o Senhor siga conosco. Está encerrada a nossa reunião.